Pois bem, Jânio, começando aí, o que é que você colocaria aqui para a gente começar a conversar no nosso programa? Acho um bom tema, pelo menos para opiniões rápidas. As atitudes do Arthur Lira como presidente da Câmara, que são, do meu ponto de vista, abusos de poder absolutamente contrários aos interesses do país, da sociedade brasileira, da população brasileira, e não tem recebido o tratamento crítico necessário para que ele, se não refletir, parece que isso é uma coisa difícil para ele, que pelo menos se incomode um pouco, porque a nós outros e ao país ele tem incomodado muito. Essa coisa de achar que o Congresso deve, e a Câmara em particular, devem impor-se ao executivo é um ataque direto, explícito ao que a Constituição determina, que é a independência e harmonia dos poderes. Ainda que essa harmonia seja eventualmente difícil, pelo menos a neutralidade de comportamento é indispensável para que haja respeito à Constituição. E o que o Arthur Lira tem feito é exatamente o oposto, pelo fato de que queria ver a derrubada do ministro Alexandre Padilha, que faz a conexão governo-Câmara, governo-Senado. Como não aconteceu, como Lula não a encaminhou, então o Arthur Lira havia decidido fazer a programação da vingança e dificultar a vida do governo em relação às suas propostas, em relação aos projetos mandados ou a mandar para o Congresso, dificultá-la gratuitamente, para nada, só mesmo para dificultar, como uma represália à manutenção do Alexandre Padilha como ministro da atividade relacional Congresso-Governo. Isso é um abuso, não é o primeiro do Arthur Lira. Essa é uma atitude constante que desserve gravemente ao país e precisa ter algum tipo de resposta em nome, no mínimo, se não for em nome do governo, que seja em nome da população brasileira, que já está sobrecarregada de desinteresse político ou da política pelo que se impõe de sofrimentos, de absurdos, de exigências sem sentido a todo o povo. É o que eu acho que consiste em um bom tema para
discutirmos, se for o caso, ou pelo menos para darmos uma passada por aí. Sem dúvida. Bob, essa coisa que a gente falou é perfeita, rapaz. É isso mesmo. Agora, tem outros acontecimentos que tem horas, eu não sei se vocês concordam, que parece que se encaixariam num movimento muito maior, não é? Como se fossem pedras assim, que a gente vê uma, vê outra, mas às vezes a gente não consegue juntar todos para ter uma visão mais clara da movimentação que está acontecendo. Você pensa alguma coisa sobre isso, Bob? Sim, e eu começo até pelo que o Jânio acabou de falar. A gente lembra que entre julho e setembro, agosto, setembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes interrompeu, entendendo que havia ilegalidades ou irregularidades técnicas, investigações sobre as movimentações, digamos assim, né, de Arthur Lira ou de seus amigos em Alagoas. E, pode ser só coincidência, né? Francisco, irmão do ministro Gilmar Mendes, é candidato a prefeito em Diamantino, se encontrou com o Bolsonaro outro dia, e ele é do União Brasil, que também é uma das áreas de influência do Arthur Lira. Então, diz que havia irregularidades, mas isso havia sido iniciado, inclusive, no próprio governo Bolsonaro, a investigação por parte da Polícia Federal. Mas respondendo a isso, Mário, eu fiz aqui um exercício de escrever alguma semana que, presidido pelo ministro presidente do Supremo e do CNJ, Barroso, desfez o afastamento da juíza Gabriela Hart, que foi a substituta do Moro na Lava Jato, e do juiz Danilo Júnior, que é o atual lá. Então, vou começar por esse começo aí. A Lava Jato tentou construir uma fundação que recebeu 2,5 bilhões via Departamento de Justiça, pagos como multa ao Departamento norte-americano, como no caso Petrobras. O dinheiro para a fundação, esses 2,5 bilhões, voltou desrespeitando o caminho natural, que seria Ministério da Justiça e, eventualmente, também o Itamaraty. E isso, procuradores, naqueles textos da Lava Jato, deixam claro ao dizer, olha, estão fazendo vai passando aqui, não é assim que deveria ser feito, tal, tal. Em conversas públicas, ficou claro, via Dallagnol, da expectativa, em outro momento, a expectativa deles entrarem na política, porque só via judiciário eles não fariam um bom combate contra a corrupção. O futuro diria que aquilo ali era uma verdade. Dallagnol foi eleito deputado, depois cassado, e Moro teve aquela carreira de ministro, etc., etc., tentou ser candidato a presidente e depois agora senador ainda. A fundação seria para treinar e educar cidadãos em relação à corrupção. 2,5 bilhões. Só para termos uma ideia, em 2018, o fundo eleitoral todo do Brasil era de 1,7 bilhão. Então, 2,5 bilhões espalhados pelo país, treinando pessoas. Obviamente, isso era dinheiro para uma plataforma de lançar-se ao poder. Ficou claro isso pouco depois. A trama da fundação é uma batalha, essa coisa da suspensão, da correção, do resultado da correção do Luiz Salomão, que é o corregedor-geral, é uma batalha numa guerra. Foi suspensa o afastamento da Hart e do Danilo e mantido a suspensão dos dois desembargadores do TRF4, que é o tribunal que é o superior, é o Tribunal de Recursos da 13ª Vara de Curitiba. Os dois desembargadores são Thompson Flores, continuam afastados, e Loraci Flores de Lima. Thompson Flores presidia o TRF4 em 2017. Em agosto de 2017, 4 meses antes do tribunal que ele presidia ter que apreciar o resultado da sentença do Moro, ele deu entrevista para o Luiz Macluf de Carvalho, no Estadão, dizendo o seguinte: a sentença de Moro era irretocável e entraria para a história. Mas disse também, num detalhe, mas eu ainda não li e não conheço as provas, 4 meses antes. O corregedor afastou agora os herdeiros da Lava Jato e Barroso não respeitou uma tradição do CNJ, que era o presidente votar por último para não influenciar os votos. A votação foi 9-8.
e não teve força para poder suspender também o afastamento dos dois do Rio Grande do Sul do TRF4. Ele ganhou essa batalha do Salomão, mas aí uma outra batalha a ser travada, que é quanto ao mérito dessa questão da fundação, o que aí, no caso, envolve também Sérgio Moro, ao momento que for apreciado o, o, o mérito disso tudo, né? Eu já falei do Francisco, né, que é o irmão, que é o candidato. Então, essa é uma batalha com várias frentes e vários envolvidos, né? Eu queria lembrar aqui que, nos anos 70, e o Jânio pode falar muito melhor do que eu sobre isso, o rosto presente e incontrastável era o rosto dos militares. Podia trocar o rosto, mas eram os militares. Nos anos 80, foram os economistas, os planos, combate à dívida externa brasileira, etc., o que se arrastou até o cruzado, até o Plano Real. A Constituinte, ela entrega um poder extraordinário que se foi se revelando apenas ao longo do tempo ao Supremo Tribunal Federal. E tem um jurista português, Cantonilho, o nome dele, que diz o seguinte, que constituintes no pós-rupturas costumam ser super precavidos em relação à repetição do que se deu. E aí se cria, no meu entender, e tenho lido muito a respeito, uma espécie de república de bacharéis. É a presença de juízes, etc., cada vez maior, o poder cada vez maior, inevitável, porque não há vácuo. O ministro Toffoli disse outro dia que o Brasil tem 100 milhões de processos, que com o desdobramento são 300 milhões de processos. Todos os temas importantes do país estão no Supremo. Aborto, drogas, CACs, tudo acaba parando lá. Drogas e o que a gente assistiu agora. Então, eu acho que essa batalha em torno agora do Supremo, essa tentativa de isolar o Moraes, que inclui Elon Musk do exterior, etc., é uma batalha que tem a ver com o reagrupamento da extrema-direita tentando isolar. E o Lira é parte disso, assim como o Pacheco, que a gente pode falar daqui a pouco da medida de anteontem em relação a voto, à descriminalização de drogas aprovada pelo Senado. Então, o que está se dando é isso. Ontem, os 3 ministros militares foram ao Congresso, ontem. Tem um vídeo aí com o Danilo, que a gente pode botar quando acabar isso aqui, para a gente poder discutir um pouco. Então, eu enxergo isso como uma frente se reagrupando da direita, da extrema-direita, para ser mais preciso, enquanto o governo, que tem 70 parlamentares seus e 100 e poucos na base, está sendo, da maneira como diz o Jânio, chantageado por Arthur Lira, porque Arthur Lira precisa demonstrar força para fazer o seu sucessor. Ele está no final de mandato, que termina esse ano, já estavam dizendo, não tem mais força, não tem mais força. Logo em seguida, ele promoveu essa presepada. O nome do jurista que eu disse é José Gomes Canotilho, que é influente, foi muito acompanhado por juristas e etc., durante a Constituinte do Brasil. Então é isso, acho que tem um conjunto de coisas caminhando por aí. Não por acaso, nessa semana, na segunda-feira, se eu não me engano, o presidente Lula se reuniu na casa de Gilmar Mendes com Flávio Dino e outros. Flávio Dino, Moraes, Lewandowski, etc. Foi a casa de Gilmar. Então tem algo caminhando aí muito claramente. É uma espécie de cerco da direita, porque está chegando a hora da onça beber água em relação aos envolvidos no 8 de janeiro. Ontem, ao depor no Congresso, o Múcio disse o que disse, tem até uma notinha aí, se o Danilo tiver no ponto, para botar a primeira nota do ministro Múcio, um resuminho. Acreditamos não ter tido um golpe às Forças Armadas, diz Múcio. Em audiência, criticou o medo do GLO e disse que não tinha nenhum soldado. É grotesco. Tinha general, tinha almirante na plateia assistindo, comparando, e teve tudo aquilo que a gente assistiu antes. Agora, ele mesmo disse que o papel dele é contemporizar, pôr panos quentes. E eu entendo que esse pôr panos quentes tem a ver com o cerco, com esse avanço de várias frentes ao mesmo tempo.
é um avanço que está se dando em várias. O Dudu, o 03 e outros estão pressionando fora do Brasil, indo ao Congresso americano, cobrando boicote a produtos brasileiros. Então, acho que isso é um conjunto de coisas andando. E tem aí a fala do ministro comandante do Exército, que, se der tempo, a gente pode depois analisá-la. Danilo tem aí no ponto também. Jânio, o que é que você acha aí em relação a isso que Bob fala de um quadro que tem tudo a ver com uma retomada da extrema-direita em várias frentes diferentes? A extrema-direita no Brasil sempre foi muito mais ativa, com bons resultados, ativa com inteligência, com consciência daquilo que quer, do que as demais forças, o que chamam de centro, que não é propriamente centro, é uma forma de ser de direita, e as diferentes esquerdas havidas aí no passado e hoje, se sobrevivem, eu não as vejo. Então, não, o fato em si dessa mobilização não é excepcional, nem tem um significado maior por si mesmo. O que dá importância a isso é a certeza de que as estruturas de ação que foram montadas e postas em uso, em prática no governo Bolsonaro, não estão destruídas. Enquanto não houver os julgamentos e aplicadas as suas consequências penais, caso venham, como se espera, a acontecer. Enquanto essa estrutura estiver disponível para a ação da direita, nós vamos ter esse problema crescentemente. Né? A permissão, a leniência para a existência ainda e continuada dessa estrutura, dessa organização, não tem o menor sentido. Ela foi derrotada eleitoralmente. Então, justiça, executivo, Congresso têm que agir coerentemente com o que foi o resultado eleitoral. Se não for posta em prática uma reação dessas instituições não comprometidas integralmente com as estruturas da direita, nós não vamos ter uma democracia, nós precisamos ter continuidade. um início de democracia um pouco de todos os indagantes, para o é que futuro. nós precisamos ter previsibilidade. É tolo imaginar que as coisas caminharão sozinhas para um bom destino. Não vão, porque contra um bom destino há muita força de interesse proveniente de interesses vários, não só políticos, sobretudo materiais, por parte de setores que dominam áreas muito importantes de influência pública. É claro que eu estou me referindo prioritariamente à mídia, mas não só a ela. Há outros canais de influência, as federações são elementos fortes de ação política, de influência na orientação política. Se a gente pode ter uma ou outra no momento agindo, pensando e agindo democraticamente,
Em sentido contrário, há uma imensidão, ativas, mais do que aquelas que são de propensão democrática. Então, se não houver consciência desse desequilíbrio de poderes e dos riscos decorrentes daí, não creiam em futuro democrático para o Brasil, porque não haverá. Eu gostaria nas coisas que você, Jane, falou e que Bob também, ver o seguinte: Alexandre de Moraes foi no Congresso. Elon Musk dá esse ataque aí com uma repercussão muito grande. Congressistas americanos ontem divulgaram, inclusive, conversas confidenciais do ministro Alexandre de Moraes. Veja quanta coisa junto. O Senado aprova, rapaz, aquela coisa que os traficantes devem estar batendo palma. Oh, que maravilha! Agora vamos prender quem tem 2 gramas. Traficantes e policiais corruptos também, né? Porque vai prender o sujeito lá que está fumando a maconha dele. Vem cá, para eu não lhe prender, quanto é que você me dá? A gente viu a lei seca nos Estados Unidos, que coisa foi. Quer dizer, a gente fica só andando para trás. Aí os ataques de Lira, que vai abrir 5 CPIs simultaneamente. E não há uma reação também por parte do governo que seja positiva, enérgica, que vá ou para um confronto, ou que não seja um confronto, mas uma coisa que diga assim, peraí, essa coisa não pode ser desse jeito. A imprensa, na sua grande maioria, é contra. O Congresso é contra. Tentam minar o judiciário. Pô, daqui a pouco a gente vai chegar e dizer, ó, uma merda mesmo, acabou isso aqui, acabou a democracia, é melhor que... E tem mais, Bolsonaro está anunciando aí um comício grande no Rio de Janeiro, que deve ser grande também. Malafaia, o cacete a 4 está lá. E aí, rapaz, como é que a gente fica nessa história? Eu estou perdido. Olha, Mário, acho que para a gente passar para um outro tema em seguida, se vocês quiserem, tem um vídeo aí do general comandante do Exército ontem, que eu acho que é interessante. Vamos ver, bota aí por idade, eu quero ver. Aí no ponto. É absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Como também é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Barroso, absolutamente tranquilo. Toda vez que eu tive dúvida sobre o cumprimento de alguma decisão judicial, eu perguntei para não ter dúvida, que pela lei não cabe ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha, ao comandante da Força Aérea, se manifestar sobre decisão da Justiça. Não cabe. Não é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. O senhor tem esse papel, o senhor é parlamentar, o senhor pode se pronunciar sobre o processo na Justiça. E, finalmente, a gente tem vergonhas diferentes, né? A gente tem vergonhas diferentes. A minha vergonha, por exemplo, é alguém que não cumpre a ética militar. E eu estou aqui de cara lavada para falar para o senhor que a ética militar, eu nunca falei uma mentira. E desde antes, falei o que eu achava, da maneira como eu achava correto, olhando nos olhos. Eu teria vergonha de não defender um subordinado meu. Aqui agora foi ofendido um subordinado meu, que é o general Dutra. Parece que o general Dutra não tinha comandante. Parece que ele não cumpria ordens, né? Ele é o responsável. O general Dutra é um grande oficial. Agora ele tem comandante. Então eu defendo ele porque ele é um grande oficial que cumpria a ordem. Bem, note-se primeiro que ele diz agora ele tem comandante. Então, evidentemente, o que está fazendo isso naquele negócio do tira bom, tira mal, é que dizendo que não tinha comandante. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Número 1. Não tenho por que duvidar, nem conheço o general Tomás, de algumas coisas que ele diz, mas eu só queria lembrar que em novembro de 2014, um capitão lançou a candidatura dentro da maior academia militar do país, a AMAN, e o capitão era Jair Bolsonaro, e não houve punição alguma para quem houvesse eventualmente permitido aquilo. 2, o ministro Múcio, como a gente viu agora há pouco, disse que as Forças Armadas não tinham nenhum soldado envolvido, etc., mas disse também que eram, digamos, desgarrados e que eles devem ser punidos. Aí eu volto ao Jânio. Se não houver uma punição muito rápida, dentro do que é legal, etc., etc., essa coisa vai se avolumar.
Porque é exatamente por isso que tem toda essa movimentação e CPIs e essa articulação que é habitual, mas que agora se dá exatamente para impedir a punição de Bolsonaro e militares e etc. Porque esse é o jogo. Esse é o jogo, é tentar impedir, forçar a opinião pública a se movimentar externo e internamente para impedir a punição. Então, essa punição, se ela tecnicamente é sustentável, tem que se dar rapidamente, porque daqui a pouco não haverá mais força anímica, inclusive, para que isso aconteça e isso se dê. E aí, Jânio? Aí estamos mal. Veja você o seguinte, ou vejamos nós todos o seguinte: está o Bolsonaro caminhando aí pelo Brasil, fazendo comícios, que ele diz que não são comícios, mas não são outra coisa, nem ele tem outra palavra para definir o que está acontecendo com as movimentações políticas que ele está promovendo pelo país afora, pulando de estado em estado. É evidentemente uma, uma preparação para reações à esperável, desejável condenação dele e de outros. E quem não acreditar que a finalidade desse tour que ele faz é uma preparação, pense no seguinte: o que é que faz, então, o general Braga Neto, que está cumprindo, ele silenciosamente, ao contrário de Bolsonaro, a mesma tarefa pelo país afora? Braga Neto, que foi uma das principais figuras na conspiração para derrubar-se a eleição de Lula, está viajando pelo Brasil, tal qual Bolsonaro, contatando forças políticas da direita. Com que finalidade, se não é a preparação de um movimento, a organização de um movimento de reação a decisões judiciais que venham a atingir Bolsonaro, o próprio Braga Neto, o saudoso e sumido general Augusto Heleno, Ah, sim, o bem Heleninho, lembrado. Bem lembrado, ele sumiu mesmo. Diga, gente, desculpe. encolheu-se, quer dizer, encolhido não foi agora, mas, enfim, Olha a sacanagem aí. Colhido não foi agora. Tá. Passa a batida. Já estava encolhido, ele, por exemplo, quando da Copa do Mundo e Olimpíada. Olimpíada, que ele fazia parte do comitê, ganhava rigoroso, Mas o grandioso colhido salário no e nunca sentido de viu sempre, corrupção rapaz. naquilo Olha, tudo que no aconteceu. sentido É, grande, isso. vertical. Nunca viu corrupção no Comitê Olímpico Brasileiro, estava lá por anos, tal, 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 não viu nada. Ele é um combatente tão duro da corrupção, né? ele, Sim, já ele continue. deve estar muito dedicado a acompanhar os tristíssimos acontecimentos no Haiti, onde ele teve a honra de ser comandante da tropa da ONU no Haiti, uma tentativa da ONU de, por meio de uma força internacional, contornar os problemas de violência, de desordem pública no Haiti, e teve a desonra de ser um caso único de pedido da ONU para que o país indicador do comandante o destituísse e retirasse depressa do Haiti.
porque o nosso general Augusto Heleno fez uma operação militar no mais populoso bairro da cidade de Porto Príncipe, que é a capital haitiana. Esse bairro chama Cité Soleil, Cidade do Sol, e foi uma mortandade, foi uma coisa monstruosa. Até hoje se discute o número de mortos, porque houve os imediatos e os feridos que depois a falta no país de uma razoavelmente capaz assistência, socorro médico, a mortandade continuou passada a onda imediata de vítimas da operação do general Augusto Heleno, representante do Brasil, não é, né, nesse programa da ONU. Mas, enfim, se não forem desenvolvidas imediatamente ou a partir do imediato uma consciência, uma ação coerente com a necessidade desse projeto democrático do Brasil, que caminha aos pulos para frente e para trás, nós vamos ter problemas muito feios, muito sérios, em particular e, sobretudo, para os nossos filhos e netos. Mário, Hein? olha, amarrando algumas coisas que a gente está falando aqui em relação ao general que encolheu, como diz o Jânio, eu recomendo ter um ótimo material do Lúcio de Castro, da agência Spotlight, sobre a presença dele no Comitê Olímpico, etc., etc., todo aquele período. A gente falou também do Elon Musk, tem um livro, que é esse aqui, ó, do Walter Isaacson, que conta, que inclusive com autorização própria do Elon Musk, revela um pouco do personagem, que é bom entender quem é um personagem, né? Que com 12 anos era mandado pelo pai para treinamentos de sobrevivência na selva da África do Sul, foi espancado várias vezes, meninos morreram nesse acampamento, que é um acampamento tradicional de sobrevivência, alguns meninos morreram. Ele tomou uma surra uma vez na escola tão grande que o irmão dele, o Kimball, disse que não se conseguia enxergar nem os olhos. E quando ele chegou em casa, o pai dele, e aí Musk conta que o pai dele, durante 1 hora, deu um esculacho nele, dizia que ele era um inútil, um idiota, um cara burro, etc., etc. Então, esse personagem certamente tem algumas contas a acertar consigo mesmo, né? E depois a gente podia falar também da última coisa que o Jânio falou, é o que os militares chamam de um movimento em pinça. Enquanto o ministro da Defesa e os comandantes militares dizem, olha, não tivemos nada a ver com isso aí foram umas ovelhas desgarradas, as ovelhas desgarradas estão correndo o país e tentando mover forças políticas e opinião pública para se salvarem da punição que merecem, porque aquilo aconteceu, aquilo não brotou do nada. Então é isso, enquanto vão se limpando ali, como se não tivessem aceitado 70 dias pessoas às portas dos quartéis, enxovalhado o Superior Tribunal de Militares e o TSE com a história das urnas, tudo aquilo que a gente assistiu durante anos, não aconteceu. Os que de fato mais envolvidos e claramente estavam, vão correndo o país, procurando forças para se livrar da devida condenação. Era só Agora, eu gostaria, uma coisa que eu não entendi, gostaria de ver se vocês conseguem explicar, é o seguinte: por que houve aquela ação tão dura do ministro Barroso em cima de Luiz Felipe Salomão, o corregedor
do Conselho Nacional de Justiça. Por que ele antecipou o voto dele? Por que ele fez uma reprimenda assim pública, né? E acabou por conduzir votos? Por quê? O que é que há por trás disso? Porque isso não é uma coisa assim só eu me chateei e eu vou falar. Eu não acho que seja assim, mas eu não consigo entender. Vocês sabem? Há uma disputa dentro do. Há um dissenso dentro do Supremo. O Supremo, para a gente lembrar, imagina, todos esses temas que a gente falou, aborto, arma, tudo é discutido durante um ano inteiro por 11 pessoas e dezenas de assessores. Alguns ali são pavões, evidentemente, e esses dissensos surgem, porque ele se tornou uma espécie de receptáculo de um grande poder. É um poder que, felizmente, aliás, ascendeu, porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, teríamos tido um desastre. E há um desentendimento. E o Barroso tem uma posição clara de preservar a Lava Jato, ao contrário do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e de outros ministros. O Barroso só se moveu nessa direção que se moveu o ano passado, o ano retrasado, ano passado, porque a água estava batendo no pescoço, para não dizer outra coisa, né? Então ele estava refluindo para um local natural. E o Salomão e os demais têm uma posição também muito clara em relação ao que se passou na Lava Jato. E o fulcro, o centro disso, o mérito a ser julgado pelo CNJ, para o qual o Barroso pediu vistas, é exatamente a Fundação Lava Jato. Os 2,5 bilhões, entre 5 bilhões, 2,5 bilhões, que teriam sido, no entender do Salomão, desviados para a constituição da Lava Jato. Desviados porque não vieram, a combinação foi feita à parte do canal indicado, que era o Ministério da Justiça, e também Itamaraty. Esse é o ponto central. Agora, a disputa é política, a disputa é também de egos, a disputa é de visões, de visão de mundo. O Gilmar, por exemplo, certamente deu uma meia volta, o ministro Gilmar, porque ao impedir que Lula fosse ministro de Dilma, ele tomou ali uma posição claríssima, com consequências. Depois, quando viram a água subindo, todos, pela primeira vez nesses anos todos, se juntaram ali para evitar o que estava claro que estava acontecendo e viria a acontecer, e desaguou no 8 de janeiro. Passado o tempo, como aquilo é um poder extraordinário, começam os dissensos. É o que está acontecendo agora no momento. Espero que eles se lembrem de tudo isso que o Jânio está lembrando, que a gente está falando. Essa força que atacou o 8 de janeiro, visível e os invisíveis, ela não se desfez, ela está aí articulada, rearticulando-se. E estão ali brincando de essa pena do pavão é minha, essa pena do pavão é minha, e eles estão andando. Creio que. Não sei se isso responde, Jânio. E aí, Jânio, o que é que você acha disso? Hein? Eu estava me lembrando aqui das tantas acusações de que eu fui objeto lá durante a campanha eleitoral e depois, primeiros anos do Bolsonaro, as acusações de que eu exagerava, porque se tratava de militar e por aí afora, quando eu dizia que as coisas não iriam acabar bem com a ascensão do Bolsonaro. Era um marginal a caminho do poder, quando candidato, pretendendo o poder e levantando o que há de pior em termos de política pelo Brasil afora. E depois, quando eleito, com a ajuda da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, que os dois a acionavam, e de, claro, outra vez, a mídia, a grande mídia brasileira, que foi o sustentáculo fundamental da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Dallagnol e daqueles
e serviram aos propósitos desses dois, com as suas conexões e pretensões, ambições internas ou externas. Jânio, antes de falar da maconha, que é um tema de hoje, eu queria lembrar que a gente mostrou aqui outro dia um vídeo, uma entrevista, uma conversa que nós tivemos, uma antes de lançar o canal e antes de começar o governo Bolsonaro, e outra com 3 meses, onde você dizia exatamente isso. Os militares serão parte da solução ou dissolução, porque estão profundamente envolvidos nisso. É isso. Porque o Bolsonaro, eu nunca vi capitão mandar em general. O Bolsonaro é um instrumento desse jogo todo, foi um instrumento desse jogo todo. Agora, como queimou o fusível, ó, você se vira, se defende aí que a gente vai limpar a nossa aqui. Ponto. Mas acho que a gente poderia falar ainda no tempo que resta dessa medida absolutamente inútil, hipócrita e demagógica que foi o Senado aprovando por mais de 50 votos a criminalização de qualquer quantidade, qualquer droga. Ok, vão discutir cocaína, etc, etc. Mas lembrando que Walter Mairovich, quando chefiava da Senad, se opôs ao general Barry, se não me engano, que comandava o Plano Colômbia e aquela coisa toda, dizendo o Brasil, desta forma, vai se tornar uma passagem, um entreposto da cocaína, que foi o que se deu. Fernando Henrique jogava com os americanos, que hoje estão plantando e vendendo bilhões em maconha. Por que eu digo hipócrita? É óbvio que tem senador que realmente acredita naquilo, etc. Ele tem que se respeitar, não só senador, as pessoas. Respeite-se a opinião das pessoas. Mas é hipócrita que isso está sendo feito em contraposição ao Supremo Tribunal Federal. É para mostrar força, porque o Supremo já está votando, suspendeu, que pediram vistas, e está 5-3. Então é hipócrita. Além de ser estúpido, é uma farsa que vai ter consequências sérias. Quem tiver grana e for pego fumando um baseado ou comprando um baseado, vai fazer o seu acordo. A polícia tem banda podre, as polícias têm banda podre e etc. Os PPPs, Pedros, pretos, pobres e periféricos vão pagar, vão entupir as cadeias mais do que estão entupidas, e isso não vai resultar em nada. Ninguém vai deixar de comprar nada. É assim que é a humanidade. Os americanos, Portugal, Europa, Uruguai, já entraram nota nessa história. Isso é hipócrita, mentiroso e vai ter consequências sérias. Por quê? Porque o grande Pacheco na estatura se porta como um gnomo nessa questão, porque precisa ter voto, porque tem a sucessão no Senado, porque tem Minas Gerais. É uma medida grotesca, porque o Supremo estava votando. As consequências disso, nós veremos, se isso acontecer e for continuar assim na Câmara, nós veremos em muito pouco tempo. O que você acha, Jânio? Eu concordo inteiramente com o que disse o Bob. E esse é um dos muitos, uma das muitas confusões dessa coisa meio bagunçada que está o Brasil, o interesse dessa direita que se expõe como direita, mas também da direita que não se expõe como direita e que está né, enfiada em muitos setores do Brasil, inclusive no judiciário, mas, sobretudo, do ponto de vista ativo, em setores militares, ainda, e no Congresso, onde essas duas direitas se juntam numa só e são maioria nas duas casas, Senado e Câmara, e emitem para que a população se sujeite, emitem barbaridades, absurdos, coisas estúpidas, como essa
decisão, essa aprovação de uma lei que, como o Mário já disse aí no início do programa, está sendo agradecida pelos traficantes profissionais, ou até dos amadores também, e não traz nenhum benefício para o problema, para a solução do problema real, que é a questão da droga no Brasil, com seus vários aspectos, o tráfico, o consumo, o pequeno tráfico, o pequeno comércio, né? Agora, Não, o Jane Bob, veja bem, tem uma notícia que Nunes Marques, ministro supremo, mandou retirar a tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade, que não vai precisar mais voltar para casa, 18 horas, enfim, é isso que a gente está vendo. Agora, nós vimos vários aspectos. Agora, tem um outro lado também que é o seguinte, é o governo Lula, que em certo sentido, às vezes, está me dando a impressão daquele boxeador que está no canto, só pá, 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 e está meio sem ação. Quer dizer, começam a ver que a popularidade dele já não está tanta, aí, bom, mas a inflação diminuiu, o crescimento econômico melhorou bastante, o desemprego diminuiu muito, mas no próximo ano certamente vai ser pior, porque nós estamos. Ele diminuiu a conta de energia elétrica, mas no próximo ano vai aumentar. E por parte do governo, a gente não vê nenhuma ação no sentido de ter um posicionamento presente na vida nacional. Essa é a impressão que eu fico. Né? Então, eu acho que isso deixa o pessoal mais à vontade para circular e fazer confusão e contar com o apoio de uma parte significativa da população. O que é que vocês acham disso? Mário, só para não deixar no ar para o espectador, para o usuário que está vendo isso. Essa medida que a gente está criticando, que é um projeto de lei do Pacheco, é uma coisa grotesca, porque não distingue traficante de usuário, não distingue quantidade, nada, entendeu? Então, quem tiver com a ponta de um baseado e quem tiver com é a mesma coisa. E o Supremo estava tratando disso. É só para dizer isso, porque não é aqui, tá, todo mundo é a favor. Tá. Isso é um circo. Inclusive que teve gente que votou ontem ali, e aí cada um é responsável por si, não me interessa, mas a hipocrisia inclui também que às vezes eu vejo certas pessoas ali no Congresso que sequer conseguem articular uma frase inteira, tamanhos foram os goles que tomaram um pouco antes. Então, na hora de você falar de droga, tem que se pensar isso de uma maneira ampla, né? Entendeu? Nada contra. Agora tem que se Sim, cuidar, claro. né? É mas, isso. Então é mas há bom para o uma, espectador saber que nós estamos tratando é disso, é que a medida é inócua e é isso aí. Vai ser a festa dos traficantes, vão erguer uma estátua. Porque se você proibiu tudo, então vai todo mundo correr para onde tem. Você acha que a molecada vai deixar ele usar um baseado porque o fulano de gravata e paletó lá diz que não pode? Não existe isso. O mundo real não é isso. mas a par da provocação do Senado ao Supremo, há um aspecto aí que também deve ser considerado. É o resultado político, digamos, político entre aspas, pelo menos, da aprovação, da apresentação desse projeto pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, autor dessa barbaridade, desse texto inteiramente estúpido, e dos senadores que aprovaram isso. É que esse projeto e essa aprovação coincidem com aquilo que os adeptos das igrejas evangélicas, em grande maioria, aplaudem, desejam. É um resultado eleitoreiro também,
nesse projeto. E é bastante clara a intenção, ou pelo menos a possibilidade de que, a probabilidade de que Rodrigo Pacheco tenha pensado bastante nisso, Claro. porque é notório que ele, a dada altura, se supôs possível candidato à presidência da República e hoje é visto como um candidato ao governo de Minas e, eventualmente, até à presidência da República. Por isso, Jânio, eu me refiro à ausência de estatura política, porque tem uma eleição agora, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a eleição, é uma batalha de imagens para ver quem ganha o primeiro turno da eleição presidencial, que é a eleição municipal desse ano, e a ausência de estatura é o seguinte, o cara é presidente do Senado, e uma medida como essa, que apequena tudo, porque quem tem um mínimo de saber, mínimo sobre a questão, sabe que isso é uma jogada eleitoreira, vulgar. É para atender o eleitorado conservador, etc., que acha que droga, papá. Então é isso, quer dizer, o cidadão que está sentado naquela cadeira, se ele for o tempo todo jogar esse jogo apequenado, o país se apequena. Esse é o problema. Aí que entra o que eu chamo de demagogia, hipocrisia. Ele certamente está jogando eleitoralmente, porque ele sabe que você não pode fazer uma coisa que não diferencia quem é traficante, quem é o Fernandinho Beiramar e quem é o Zequinha das Candongas, ou o menino que pegou um baseado para experimentar. É evidente. A jogada é Mas eleitoral. a imagem que o Mário fez há pouco, do governo num canto do ringue e tomando pancada sem conseguir virar ali a luta, o jogo, eu acho perfeita, é muito boa, a metáfora é muito boa. É isso mesmo que É isso. está acontecendo aí. Tirando o Humberto Costa que falou ali, você não vê uma voz se Não, contrapondo. não, não, o governo todo, Bob, nem ministro, nem ninguém, rapaz. Que Ninguém isso? fala, isso aqui é uma barbaridade, ministro da Saúde, isso aqui é uma barbaridade, isso aqui vai entupir o sistema, você não vai adiantar nada, tal. É isso. Não, mas Porque independente, Bob, independente desse projeto, que é um dado, tá certo, mas estou falando agora no geral, que é todas essas coisas que estão acontecendo no Senado, Tribunal, na Câmara, Lira, essa coisa toda, rapaz, e o governo fica só apanhando, apanhando, apanhando e não tem ação. Não tem, Como você se não fosse- vê, não vê ação. como Isso se que eu acho que como- é extremamente perigoso, porque enquanto isso, a extrema-direita se movimenta. Está no Rio de Janeiro agora, vai fazer lá o comício, esse Braga aí viajando. Quer dizer, porra, e aí, rapaz, quando é que vão acordar isso? Eu fico com a impressão que Lula, ele, como presidente, ele está muito isolado. Eu não vejo assim, sabe, eu acho ele isolado ali. Tá, fala, ele tá. Pô, peraí, pai, o negócio tá bom, não. É como Isso se é preocupante, eu acho. o governo que tem Mas, minoria óbvia na Câmara, principalmente, é como se dissesse, não vamos aceitar provocações. Só que as provocações, elas provocam, mas atiçam rapaz, a é opinião como os pública. militares, não vamos provocar, vamos botar tudo, todo mundo quietinho, tudo bonzinho. Porra, até quando? Ah, daqui a pouco acaba o governo, e aí? E aí, vai ter eleição municipal, que é fundamental, a eleição, para mim, das mais importantes dos últimos anos, porque é quando a extrema-direita vai tentar crescer, e pode crescer muito. E aí, não, 2 anos depois, eleição para governadores, Congresso e presidente da República, a gente vai dançar de novo. Não vão provocar a Faria Lima, não vão provocar os militares, não Pois vão, é. não vão provocar os Tá. planos de saúde, não vão provocar os evangélicos, daqui a pouco vão ser engolidos pela não provocação. Aqui no Rádio da Bahia, muitos anos, tinha um programa que era dizer assim, que era só sobre músicas dançantes. O nome do programa é Só Se For Dance. Então nós estamos no modo Só Se For Dance. A gente só se... Entendeu? Mas acabou o nosso tempo. Tinha uma Mas outra como também. diz Jânio, com grande sabedoria, não vamos deixar que isso atrapalhe a nossa energia, a nossa força, a nossa vida. Não, Jânio?
Pois é, rapaz, é o que nos resta fazer, né? Mário, lembro Diga. também do slogan da Rádio Itaparica, você lembra? Amor que fica. É É amor esse, de não? Itaparica. Amor que fica em Itaparica. Amor de coração, fica ou não. Jane, um abração para você, meu querido. Que bom ver você sempre, sempre. Abraço a vocês dois e muito obrigado aí a quem nos acompanhou pacientemente, generosamente. Um abraço, Mário, Jânio, Grande as amigas e Bob. os amigos. Até a Até a próxima. próxima quinta-feira, pessoal. Um abração para vocês. Tchau.